Pronto, está gravando. Então vamos lá começar de novo. De acordo com o manual do fabricante, ao usar uma furadeira para furar um buraco de 12,7 milímetros, a furadeira tem uma velocidade de operação de 1.250 rotações por minuto. Para uma broca de 12,7 milímetros, que gira a uma velocidade constante, qual vai ser a velocidade linear máxima, tá? E qual vai ser a radial máxima? Então, vamos ver aqui o seguinte. Se eu pegar, deixa eu só, vamos brincar aqui com essa situação. Deixa eu deixar isso aqui o mais reto possível. Eu adoro esse programinha, cara. É barato trabalhar com ele. Ele faz bem direitinho as coisas que a gente pede. Mas vamos lá, tá aqui, vamos supor que está aqui o meu furo, certo? Ele tem 12,7 milímetros de diâmetro, né? A espessura da broca, tá? Então, aqui eu tenho o diâmetro dele de 12,7 milímetros. Essa broca, ela está girando. Essa unidade que está dada aqui, ó, rotações por minuto, vai ser unidade de quê? O que vocês acham? Velocidade, né? Qual velocidade? Agora o senhor me pega. Eu diria que. Ah, não sei, não vou nem dizer não, que tá na errar. Bom, por que eu estou perguntando qual velocidade? Porque eu tenho dois tipos de velocidade, certo? Se eu pegar um ponto qualquer, esse ponto, ele vai ter uma velocidade linear, que eu vou chamar de V, mas essa estrutura toda está rotacionando com uma velocidade angular ômega, certo? Aqui é simples da gente lembrar. A velocidade linear, ou então velocidade escalar, vai ser distância percorrida por intervalo de tempo. Enquanto a minha velocidade angular, ela vai ser calculada como sendo ângulo dividido por tempo. Se eu tenho rotação por minuto, você pode interpretar essa rotação como uma volta, ou seja, quantas voltas esse meu ponto P dá em um minuto. Ou seja, em um minuto, esse ponto roda, né, dá uma volta na circunferência, 1.250 vezes no intervalo de um minuto. Mas, quando você dá uma volta na circunferência, não compreende que você está rotacionando a estrutura, né? Está varrendo um certo ângulo, poderia considerar o seguinte, que nessa situação, se eu tenho, né, vamos fazer aqui uma comparação, um RPM, uma rotação por minuto, significa que eu dei uma volta na circunferência em um intervalo de um minuto, certo? Mas do ponto de vista de ângulo, uma volta corresponde a um ângulo enradiano de 2π, e isso é feito no intervalo de 60 segundos. Então, essa maneira que a gente pode, dessa maneira que a gente pode fazer uma comparação fazer uma conversão, né, de RPM, rotação por minuto, para radiano por segundo, que é a unidade no sistema internacional. Basta você multiplicar por 2π e dividir por 60. Então, essa minha velocidade angular de 1.250 RPM corresponde a 1.250 vezes 2π sobre 60, e isso vai estar em radianos por segundo. Certo? Então, essa velocidade aqui, deixa eu fazer o cálculo para a gente ver o valor.
1.250 vezes 2π, tudo isso dividido por 60. Aqui a gente vai ter uma velocidade de aproximadamente 130,9 radianos por segundo. Certo? Então, dessa forma, eu transformei uma unidade, tá? Só lembrando, RPM, por minuto, essa unidade não é do sistema internacional, enquanto radianos por segundo é do sistema internacional, tá? Então, lógico, na física a gente sempre prefere, né? Tem que sempre trabalhar, tomar esse cuidado de fazer as transformações de unidades para a gente sempre trabalhar com questões no sistema internacional de unidades, ok? Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, para a gente descobrir a relação entre a velocidade linear, que é isso que a questão está pedindo no item A, certo? Qual é essa velocidade linear de um ponto qualquer, quer dizer, qual é a velocidade linear máxima? E aí eu tenho que verificar com vocês o seguinte, onde essa velocidade vai ser máxima? Vamos pegar aqui em relação ao raio, por exemplo, tá? Se eu tenho aqui o raio dessa broca, eu vou chamar esse raio de R. Aonde, em função do raio R, essa velocidade linear vai ser máxima. Uma das propriedades do movimento circular é que a velocidade angular ao longo de todo o raio R é a mesma. Todos os pontos estão rotacionando com a mesma velocidade. Deixa eu ver se vocês conseguem me enxergar aqui. Deixa eu só me ver aqui. Tá. Imagina a estrutura dessa caneta e eu estou rotacionando a caneta. Todos os pontos têm a mesma velocidade angular. Né? Se eu pegar esse ângulo inicial e esse ângulo final, basta eu pegar o tempo que levou para que eu faça esse movimento, né? Para todos os pontos eu tenho que o ângulo varrido vai ser o mesmo, certo? Então, uma das características importantes para um movimento circular é que a velocidade angular é constante. Porém, a velocidade linear, né, a velocidade de um ponto qualquer, ela não é constante. A gente pode interpretar isso da seguinte forma, né? Eu tenho uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que isso é dado em função do raio, certo? A gente tem a seguinte relação, que a velocidade ela é igual a ômega r, ou seja, a velocidade linear depende da velocidade angular vezes o raio. Isso significa dizer o seguinte, a minha velocidade linear vai ser máxima na hora que eu tiver o maior raio, tá? Então, essa situação aqui eu posso expressar matematicamente da seguinte maneira. Eu vou ter a velocidade máxima, levando em consideração que a velocidade angular é constante, a minha velocidade linear vai ser máxima quando você estiver em um ponto que está no raio máximo dessa estrutura, certo? Então, a primeira coisa é a seguinte, eu tenho que pegar o maior raio possível e a gente pode interpretar isso da seguinte maneira. Essa velocidade de um ponto mais afastado, né, com raio máximo, essa velocidade 1, ela é maior do que a velocidade 2, que é maior do que a velocidade 3, certo? Aqui eu tenho que velocidade 1 é maior do que velocidade 2, que é maior do que velocidade 3. Ok? E aí,
calculando a minha velocidade angular, né, fazendo a transformação de rotação por minuto para radiano por segundo, eu tenho que agora multiplicar pelo raio máximo para encontrar quem é a minha velocidade. Então, essa velocidade máxima, ela vai ser igual a 130,9 vezes o raio. Mas aqui, na questão, é dado o raio, quer dizer, o diâmetro, né? Só que eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então o meu raio é o diâmetro dividido por 2. Então, esse diâmetro ele vai ser de 12,7 vezes 10 elevado a menos 3, para eu transformar isso para metro, tudo isso dividido por 2, tá? E aqui a minha resposta vai estar em metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional para a velocidade, ok? Por isso que eu usei esse fator de transformação aqui, para fazer a transformação de milímetro para metro, tá? Beleza, então é só fazer a conta agora, né? Então, eu tenho 130,9, eu vou multiplicar isso por 12,7, que vai dar 1,6. Oi. Total 0,8312. Tudo isso... Opa, peraí, faltou aqui na minha calculadora, faltou dividir por 2. Tudo isso dividido por 2. Então, vai dar 0,83 metros por segundo, tá? E eu quero esse valor do Sistema Internacional, né? Sempre a gente vai tentar expressar os valores no Sistema Internacional. Então, aqui eu tenho a minha letra A. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual vai ser a aceleração radial máxima, tá? Turma, do ponto de vista de aceleração, eu vou fazer aqui com outra cor, só para ficar claro o que eu estou falando. Do ponto de vista de aceleração, no movimento circular, nós temos dois tipos de aceleração, tá? Uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, que aponta na direção do raio, que eu também posso chamar de aceleração radial, tá? Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Como eu quero a aceleração radial máxima e a broca, né, a furadeira, gira com velocidade constante, se essa velocidade constante, isso implica que a minha aceleração tangencial é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração radial é igual à minha aceleração centrípeta, pelo fato da velocidade ser constante. Nessa situação, o que a gente tem é que a aceleração tangencial é igual a 0, ou seja, a broca, ela está girando com a mesma velocidade, ela não está nem aumentando, nem diminuindo de velocidade. Então, nessa situação, né, essa aqui é uma interpretação que a gente tem que dar para saber que a questão me pede a aceleração centrípeta, tá? E a equação da aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ora, a velocidade eu acabei de encontrar, que é 0,83 ao quadrado, e o raio vai ser
12,7 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 2, que é o que a gente tinha determinado na outra questão. Então, essa minha aceleração centrípeta, ela vai ser 0,83, deixa eu zerar aqui, 0,83 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 12,7, tudo isso multiplicado por 2, e depois eu vou multiplicar isso de novo por 10 à terceira, tá? Então, aqui eu tenho uma aceleração de aproximadamente, tá? 108,5 metros por segundo ao quadrado, que vai ser a minha aceleração centrípeta. Ok? Então, a brincadeira nessa situação é a gente fazer... a conversão de unidades, né? De sair de RPM e chegar em radianos por segundo, que são unidades do Sistema Internacional que a gente pode utilizar no restante da questão. Ok? Tamo indo, professor. Estamos indo. Pronto, vamos escolher mais outro. Deixa eu parar aqui a apresentação, só para eu escolher mais uma questão. Deixa eu ver outro assunto aqui. Aqui já é fluidos. Professor, tem como você revisar alguma coisa sobre a quantidade de movimento, Sim. conservação de energia? Antes disso, deixa eu fazer mais outra de movimento circular para ficar bem claro o assunto. Deixa eu separar mais essa aqui. A gente faz duas de movimento circular. Depois eu trato de quantidade de movimento. Vamos ver isso aqui rapidinho. Vamos lá. Partindo do repouso, um disco gira em torno de um eixo central com aceleração angular constante. O disco gira 25 radianos em 5 segundos. Sabendo disso, né, durante esse tempo, qual é a aceleração angular, qual é a velocidade angular e qual é um monte de coisa. Bora lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho o seguinte. Nessa situação, vamos desenhar aqui a minha circunferência, né, só para eu ter minha referência. O que eu tenho que está acontecendo nesse caso é que eu tenho uma variação de ângulo de 25 radianos, e isso se dá num intervalo de 5 segundos. Como a gente tem aceleração angular constante, significa que durante esse percurso eu vou ter também uma velocidade angular, isso também vai ser uma constante, certo? Já que não tem nenhuma aceleração, certo?
Agora, qual é o módulo da aceleração angular? Bom, se é... Ué, tem... Mas se ele diz que é constante, o disco gira... Ah, tá. É constante... Desculpa. A aceleração é constante, mas isso não indica que a velocidade angular é constante. Seria constante se aqui fosse zero. Se o alfa fosse zero, desculpa. Bom, aqui eu tenho o seguinte. O meu ângulo inicial... Desculpa, se ele está dizendo que ele está partindo do repouso, uma outra informação que eu tenho é que a minha velocidade angular inicial é igual a zero, porque ele estava parado, começou a acelerar, né, com aceleração constante, e depois de 5 segundos, qual vai ser a sua aceleração? Beleza. Bom, pessoal, nesse caso, tá, o que a gente pode fazer para encontrar, por exemplo, qual é o valor dessa aceleração do alfa, é lembrar das relações, das equações da cinemática e fazer a sua comparação com o movimento circular, tá? Ou seja, se eu pegar a equação, se eu pegar a equação do ângulo, a equação horária do ângulo, eu tenho que o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração angular vezes o tempo elevado ao quadrado. A gente tem essa mesma equação para a cinemática para o movimento acelerado. Tá? Aqui eu estou fazendo só uma comparação. O que é distância, o que é deslocamento lá na cinemática, eu estou transformando em ângulo aqui no meu movimento circular. O que é velocidade vai virar velocidade angular e a aceleração vira a aceleração angular. Então, a gente tem que... Eu posso passar esse θ inicial para o primeiro membro, então a gente vai ter uma variação de ângulo é igual, se ele partiu do repouso, esse termo todinho aqui vai ser igual a zero, porque a velocidade inicial é igual a zero, então eu tenho que a metade da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. Né? Reduzindo, organizando os termos da minha equação. O Δθ, que ele diz que foi o que o disco girou, foram 25 radianos. Aqui, eu quero descobrir quem é o alfa dividido por 2 vezes o tempo de 5 segundos elevado ao quadrado. Ora, 5 ao quadrado é 25, corta com 25 do membro, então o alfa é igual a 2 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa vai ser a minha aceleração angular. Ok? Tá? Então, aqui é a minha letra, a letra A. Depois ele quer saber qual é a velocidade angular média. Bom, ao longo dos 5 segundos, o que a gente tem? Vamos fazer aqui a letra B. Se eu quero calcular a velocidade angular média, eu tenho que fazer uma média da velocidade inicial com velocidade final. Então, eu preciso primeiro calcular quem é a minha velocidade final para o tempo de t igual a 5 segundos. Então, a gente pode, nessa situação, usar a equação horária da velocidade. A velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Então, ao longo dos 5 segundos, a gente vai ter que a minha velocidade
angular, ela vai ser simplesmente a aceleração de 2 vezes o tempo de 5, então a minha velocidade angular vai ser de 10 radianos por segundo. Se eu quero calcular a velocidade angular média, essa média vai ser a soma da inicial mais a final dividido por 2. Então, é 0 mais 10 sobre 2. Essa velocidade média vai ser de 5 radianos por segundo. Tá? Qual vai ser a velocidade angular instantânea ao final de 5 segundos? Bom, a velocidade instantânea é justamente isso que a gente acabou de calcular nesse ponto, né? Aqui vai ser a resposta da minha letra C. E mantida essa aceleração, qual vai ser o ângulo adicional que o disco descreve nos 5 segundos seguintes, né? Que ângulo adicional o disco irá descrever nos 5 segundos seguintes? Ou seja, eu já percorri 25 radianos em 5 segundos e eu quero agora saber qual é o ângulo em 5 segundos a mais, ou seja, para todos os efeitos, eu quero saber qual foi o ângulo para o tempo t igual a 10 segundos, certo? E aí, a gente pode aplicar a equação, novamente eu posso voltar para a equação horária do espaço. O ângulo que foi percorrido em 10 segundos vai ser o seguinte, que vai ficar ômega 0 vezes t mais a metade de alfa vezes t ao quadrado. Então, o ângulo, vamos pegar tudo isso na situação inicial. Opa, aqui vai ser, já substituir o valor, né? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 vezes o tempo, mais a metade da aceleração de 2 radianos por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 10 elevado ao quadrado. Então, corta 2 com 2, o ângulo foi de 100 radianos. Mas, ao longo de 5 segundos, esse aqui é para o tempo de 10. Mas, para 5 segundos, ele já tinha andado, já tinha rotacionado 25 radianos. Então, o meu ângulo adicional, ele vai ser 100 menos 25, então meu delta θ vai ser de 75 radianos. No intervalo, né, esse ângulo é no intervalo de 5 segundos até 10 segundos. Ok? Vamos só mudar de cor. Vou mudar de cor para destacar isso aqui. Salvar aqui, questão 2. Voltar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação, deixa eu escolher mais uma questão. Professor, dessa questão que a gente está resolvendo, esse 75, ele veio da onde? Eu só não entendi só esse último mesmo. Ele está perguntando qual foi o ângulo adicional que o disco irá descrever nos 5 segundos seguintes. Ou seja, ele já andou 25 radianos em 5 segundos. Se eu estou em 5 segundos e eu quero saber mais qual é a... Deixa eu começar de novo. Eu já estou no tempo de 5 segundos e já rotacionei 25 radianos. Se nessa situação, mantendo a aceleração constante, né, a mesma aceleração, e eu quero saber quanto o disco vai rodar em mais 5 segundos, ou seja,
Se eu estou em 5 segundos e quero mais 5 segundos, eu vou estar no tempo de 10 segundos. Certo? Então, eu estou calculando o ângulo adicional entre esse intervalo de tempo. Entre 5 segundos e 10 segundos. Então, aqui, eu calculei qual foi o ângulo para o tempo de 10 segundos e subtraí do ângulo em 5 segundos. Ok? Ok, ok. Entendido. E eu estava riscando aqui o... Eu estava escrevendo e não estava vendo que vocês não viram. Foi mal. Eu volto já na figura. Deixa eu só escolher aqui uma questão rapidinho. Vamos falar agora de... Vamos pegar uma questão que tenha movimento, conservação da quantidade de movimento. Pessoal, só relembrando as Oi. fórmulas, a força centrípeta é o. É a massa velocidade ao vezes a quadrado do aceleração raio, né? centrípeta. Oi? Não é sobre o raio, não, professor? Não, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu só tirar isso. Deixa eu só tirar isso. Fernanda, é a velocidade ao quadrado sobre o raio, né, não? Isso é a aceleração, mas a força. Ah, não sei não. É só aplicar a segunda lei de Newton. Vê aqui, ó. Caramba, para. É a aceleração mesmo, eu falei uma coisa querendo perguntar outra. Não, mas é assim, Foi ó. mal. Tranquilo. Aqui imagina o seguinte, tu tem um movimento circular, tá? Nesse movimento circular, imagina tu tem um objeto de massa m, tá? E esse objeto, ele está preso por uma corda, sei lá, qualquer coisa, e está realizando esse movimento, tá? Nessa situação, eu vou ter esse objeto de massa m, ele está sofrendo uma aceleração centrípeta, mas isso também implica que existe uma força que está segurando ele nesse movimento circular. Essa força também é uma força centrípeta. Então, imagine o seguinte, da segunda lei de Newton, força sendo massa vezes aceleração, essa força centrípeta vai ser simplesmente a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou seja, é só substituir a aceleração centrípeta, quer dizer, jogar a aceleração centrípeta dentro da segunda lei de Newton. Tá? Simples E assim. essa velocidade é a linear, né? Essa velocidade é a velocidade linear, tá? Aqui eu vou ter uma velocidade angular, mas essa velocidade que a gente está tratando é a minha velocidade linear. E aí eu tenho a relação, né? Eu posso transformar essas duas velocidades sabendo quem é o raio do movimento. Né? Essa circunferência implica que essa circunferência ela possui um raio R. Ok? Ok. Simples assim. Deixa eu ver se eu pego aqui o livro. 3. Só um minutinho, tá, pessoal?
ver aqui uma coisa. Vamos pegar aqui uma questão que esteja falando sobre conservação do movimento, conservação da quantidade de movimento. Pronto, vamos lá. A questão diz o seguinte. No esquema seguinte, estão representadas as situações imediatamente anterior e imediatamente posterior a uma colisão unidimensional ocorrida entre as duas partículas A e B. Sendo conhecidos os módulos das velocidades escalares das partículas, calcule a relação entre as massas desses objetos. Bom, eu tenho uma colisão, tá? Numa colisão, existe, né, num sistema conservativo, onde... Quer dizer, desculpa, num sistema fechado, onde só vai haver a interação desses dois únicos corpos, só o A interage com o B e vice-versa, nesse sistema, né, onde não há forças dissipativas, não tem atrito, não tem resistência do ar, nessa situação, a quantidade de movimento, ela se conserva, tá? Então, a quantidade de movimento é uma grandeza conservativa. Então, a situação que a gente tem, né, que eu posso equacionar esse problema, é o seguinte, que a quantidade de movimento na situação antes do choque vai ser igual à quantidade de movimento na situação depois do choque. E essa quantidade de movimento, né, eu defini a quantidade de movimento como sendo uma grandeza física que relaciona massa com velocidade, tá? A multiplicação da massa pela velocidade vai me dar a quantidade de movimento. Então, a situação que a gente tem aqui é a seguinte, eu posso equacionar isso simplesmente colocando a quantidade de movimento do A na situação antes, né? Vamos escrevendo. A quantidade de movimento do A na situação antes, mais a quantidade de movimento do B na situação antes. Tudo isso é igual a quantidade de movimento, massa do A. Opa. Estou usando maiúsculo. Massa do A vezes velocidade do A, mais massa do B, vezes velocidade do B. Tudo isso numa situação depois. Então, eu não sei as massas, mas eu tenho todas as velocidades. Ok? Turma, nessa situação, olha aqui que interessante. Vamos verificar o seguinte.
eu preciso levar em consideração o seguinte. A quantidade de movimento, ela é, sim, uma grandeza vetorial, tá? Que a quantidade de movimento, ela vai ser, do ponto de vista vetorial, ela é uma grandeza escalar, que é a massa, vezes outra grandeza vetorial, que é o meu vetor velocidade, tá? Então, a quantidade de movimento também é um vetor. Aqui, eu estou verificando, né, qual é a relação, somente mostrando, do ponto de vista escalar, qual é a equação da quantidade de movimento. Mas, se quantidade de movimento é, sim, uma grandeza vetorial, eu preciso, então, determinar essas velocidades em relação a um certo referencial. Então, eu vou estipular que o meu referencial, ele é um eixo X apontando para cima, e um eixo Y apontando para cima, e um eixo X apontando para a direita. Isso significa que as velocidades que estão apontando para a direita são positivas e as velocidades que estão apontando para a esquerda são negativas. Substituindo os valores, a gente vai ter 3 vezes MA menos 6 vezes MB. Então, a partir da definição desse meu referencial, é que me determina que a velocidade inicial do B, essa aqui vai ser a velocidade do A, e essa aqui vai ser a velocidade do B, isso me determina que a velocidade do B é negativa, porque ela está no sentido contrário ao meu referencial. Tudo isso vai ser igual à situação depois da colisão. E aí eu tenho menos 5 vezes a massa do A, mais 4 vezes a massa do B. A massa do A está agora no sentido contrário, né? Está contra o meu referencial, e o B, ele foi jogado no sentido contrário, tá? E aí, olha que interessante, eu posso agora organizar a minha equação. Quem é MA joga no primeiro membro, quem é MB joga no segundo membro. Então, 3 mais 5, tudo isso que multiplica MA é igual a 6 mais 4, tudo isso multiplica MB. Então, a razão, aqui eu vou ter 8, MA é igual a 10 MB. Então, a razão MA sobre MB é igual a 10 oitavos, né? 10 oitavos, a gente pode simplificar isso aqui simplesmente como 5 quartos, tá? Essa vai ser a razão entre as massas dos objetos, ok? Então, aplicando a conservação do movimento, a gente chega nessa relação qualquer, ok? Professor, Turma, oi. a gente tem que sempre levar em consideração que depois do choque, os corpos vão mudar de sentido, ou no mesmo sentido, no caso, né? Nesse caso específico, eles mudaram de sentido, tá? Pode ser que isso não ocorra? Pode. Basta que você tenha uma relação distinta entre as velocidades, certo? Ok? Mas existe qual a possibilidade? Ou deles bater e se afastar em sentidos contrários, ou bater no mesmo sentido, né? Só existe essa possibilidade. E, inclusive, existe um outro tipo de choque, que seria o perfeitamente inelástico, onde eles se grudam, né? Imagina que eu tenho um choque de 2 objetos que podem se deformar facilmente, eles simplesmente se grudam. Por exemplo, teste balístico, você atira num caixote, num pedaço maciço de madeira. Na hora que a bala entra na madeira, aquele conjunto, as massas estão se somando. Entendeu? Então, o que pode acontecer? Numa situação de choque, né?
numa situação de choque, deixa eu só apagar aqui para a gente ver que são situações diferentes. Eu posso ter dois objetos ainda com velocidade no mesmo sentido, basta que velocidade 1 seja maior do que velocidade 2, nessa situação aqui eu posso ter um choque onde os dois vão ter, vão continuar no mesmo sentido, por exemplo, tá? Só que aqui eu teria velocidade 1 final e velocidade 2 final. Agora vai depender da relação entre as massas M1 e M2 para a gente descobrir o que vai acontecer com esses blocos, com esses corpos, tá? Entendeu? Mas sempre que eles vêm e se chocam em sentido contrário, a tendência é que ou eles fiquem parados ou eles voltem em sentido contrário de novo, né? Depende do tipo de choque, tá? Depende do tipo de choque. Se tu já jogou sinuca, tem uma tacada específica que tu consegue dar na hora que tu conseguir fazer com que o centro de massa de uma bola bata imediatamente no ponto do centro de massa da outra bola, a primeira fica parada e a segunda sai. Exatamente, né? Por quê? Porque você conseguiu trocar toda a energia cinética nesse movimento. Então, quando eu estou falando de choques, toma cuidado com essa situação de sempre. Eu posso ter vários tipos diferentes de situação. Basta que eu tenha uma relação diferente entre as massas dos objetos. Certo? Entendi. Mas aí, professor, numa questão assim hipotética, que a questão não me informa se eles vão continuar em lados contrários. Aí como é que eu prossigo com com esse tipo de questão? Eu suponho simplesmente que eles vão continuar em lados contrários? Não, a questão tem que te dar um pouco mais de informação. Ah, tá certo. Porque a relação entre as massas, ou então ela pode te dar as massas, e justamente perguntar o que ocorre. Certo? Aí, nesse caso, eu utilizo as duas positivas no segundo membro, né? No depois. Você teria. Agora, o importante é a gente sempre considerar, né, a importância da gente ter sempre o uso de um referencial, né? Na física, o referencial é de extrema importância para a gente poder determinar justamente os sinais dessas velocidades, né? Então, estou fazendo, nesse caso, essa velocidade é positiva, essa velocidade é negativa, simplesmente pela comparação com o meu referencial. Essa aqui vai ser negativa e essa vai ser positiva, tá? Observando o meu referencial, eu determino esses sinais. Porque, lembrando, essa quantidade de movimento, né, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Beleza? Nessa situação, a gente tem, né, a grosso modo, que a massa de A é igual a 0,2 vezes a massa de B. Né, olhando para essa relação entre as massas dos objetos. Tá? Então, a massa do A é menor do que a massa do B, certo? E aí, dá para a gente verificar o seguinte, que aqui eu teria que ter um valor, para poder justamente calcular essa variação de energia cinética.
A equação teria que ter me dado pelo menos um valor de uma dessas massas para a gente calcular a variação de energia cinética. E aí, sabendo essa energia cinética, se ela variou ou não, você pode determinar se o sistema ele é conservativo ou não, né? Mas eu teria que ter um pouco mais de informação nesse caso. Aí, nesse caso, quando a gente calcula a variação da energia cinética, é de um corpo só ou dos dois? Não, dos dois corpos, dos dois corpos. Aí, do mesmo Agora sim, esquema, o que é energia cinética, né? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual seria a energia cinética do sistema? A energia cinética do sistema seria a energia cinética total, que é a energia cinética do corpo A mais a energia cinética do corpo B. beleza. Tá? A gente faz de forma separada para depois somar, né? Que aí você, para você verificar, por exemplo, se houve ou não perda de energia, você teria que fazer a variação da energia cinética total, que seria, isso aqui seria, né? A energia cinética do A mais energia cinética do B numa situação antes, se isso for igual a energia cinética do A mais a energia cinética do B na situação depois, se isso for igual, é porque esse sistema ele é um sistema conservativo, né? Ou seja, não houve variação de energia cinética. Conservativo. Aí, no Tá? caso, nessa questão, não tem como a gente descobrir, não, né? Não, como eu não tenho as massas, né? Para a energia cinética, eu sempre vou precisar aqui da massa, né? Nesse caso, não tem muito o que eu fazer, não tem muito o que ser feito, né? Porque a gente não tem essa massa, eu tenho só a relação entre as massas. Então, vai ficar sempre faltando uma incógnita nessa tua equação, certo? Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma questão, pessoal? Eu acho que dá para tentar já fazer a prova. Uhum. Beleza. Então, o Diogo vamos combinar o seguinte. Caramba. Um monte de... Pessoal, se eu sair correndo, tem um monte de vespa aqui na luz, tá? Seguinte. Vamos encerrar por aqui. Tá certo? Eu desejo que vocês entreguem a prova o mais rápido possível, que quanto mais cedo vocês entregar, mais cedo eu consigo corrigir, tá? Mas façam com calma, aproveitem um tempo, né? Tem até o dia 13 para resolver. Eu só não quero que deixem tudo para a última hora, tá? Tentem fazer o mais rápido, mais cedo possível. E o que eu desejo é uma boa prova, tá? Na próxima aula, a gente começa com conteúdo, né? Eu vou começar com fluidos, umas 2 ou 3 aulas para fluidos, depois ondas, depois movimento harmônico, e a gente encerra o conteúdo com ondas. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. E na Valeu, próxima aula, professor. na próxima aula também, né, como já vai ter passado todo esse período de prova, eu quero discutir com vocês também sobre o trabalho de APS. Certo? Mas aí a gente conversa depois. Vou parar aqui a gravação. Tá bom, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite.